pessoal, tudo bem? Se você tem dúvidas sobre restauração do seu casamento ou pessoal, vem com a gente que a gente vai te ensinar aqui. Olá, boa tarde, boa noite, né? Já são 6 horas. Nós vamos iniciar nossa live. E nossa live hoje é com Janaína Tanaka. Ela é psicóloga especialista em casamento. Ela tem um projeto que chama Casamento Descomplicado. E hoje nós vamos falar um pouquinho com ela a respeito desse projeto dela, como funcionam as coisas. Olá, boa noite, tudo bem? E vai ser uma bênção essa live dessa noite. Tudo bem, que bom. E eu só vou esperar ela entrar pra gente iniciar a live, que eu tenho certeza que vai ser muito boa, muito edificante para nós. Vamos aprender bastante com ela. Psicóloga especialista em casamento, com o projeto Casamento Descomplicado, para quem está entrando. Ela entrou. Opa, Oi, boa noite, oi, Janaína. Tá me vendo? Tá me ouvindo? boa noite. Agora eu tô. Você tá conseguindo me ver Tá? bem? Me escutar bem? Tô tudo bem. Escutando também. Perfeito. Como você está? Tô bem. Começar agradecendo pelo Pre- convite, né? Muito obrigada, Tatiana, por ter me chamado, né, para conversar sobre esse tema que eu gosto tanto, né? Em outra oportunidade eu já tinha feito uma live com a Tatiana, inclusive, e foi maravilhosa, né? E nós estamos tendo a oportunidade novamente de estarmos aqui juntas para conversar sobre esse tema, né, que é muito importante. Então, a Tatiana aí no Instagram dela, ela trabalha com restauração de casamentos, né? E a gente percebe que é um assunto que é muito importante, muito urgente hoje em dia, né? Muitas mulheres, Sim. elas se encontram totalmente perdidas, né, quando a gente fala em casamento. E assim, é um prazer muito grande estar aqui com você mais uma vez conversando sobre casamento, né? Então, enfim, muito obrigada, pela oportunidade de estar aqui. Obrigada a você pela presença. Quero saber como está aí a gravidez. Não vai nascer hoje, não, né? Não, não, espero que não. Espero que não. Para quem não me conhece, eu me chamo Janaína Tanaka, eu sou psicoterapeuta. Eu sou mãe de três, né? Do Tomás, da Catarina, do Gabriel. Tô grávida de 8 meses, quase 9 meses aí, né? Segunda-feira já faço 9 meses. E hoje em dia eu tenho trabalhado exclusivamente com mulheres, né, em seus casamentos. E daí, né? Inclusive eu tenho um curso, né, com esse tema de casamento descomplicado, né? Que é exatamente o tema da nossa live. E a Tatiana, ela mandou algumas perguntas, né, assim, e daí eu tava pensando, né, que como, né, mim, gente.
Oi, Tatiana. Oi. A Voltou? internet caiu, né? Será que é aqui ou aí? Não dá Não para saber. sei. Aqui tá normal. Aqui eu Tá tô conseguindo normal aqui te... também. acho que deu uma travada. Ó, voltou novamente. Vamos lá. Vamos em frente. É sempre assim. Fala de casamento, a E, internet. e como eu tava falando, tem um curso sobre isso, né? Então, assim, eu vou tentar trazer bem resumido mesmo aqui pra gente, né? Que é pra gente ter essas noções básicas, porque são assuntos, né, que nós deveríamos saber, né? Mas a gente percebe que não, que muitas pessoas ainda estão assim totalmente perdidas, né? Quando a gente fala, por exemplo, em perdão, em reconciliação, em restauração, em como lidar com o ciúme, em como lidar com questões sexuais no casamento, né? Então, assim, a gente vai estar aqui justamente ajudando vocês a isso, né? Você pode mandar perguntas, podem mandar comentários que a gente vai estar ajudando aí no que a gente puder. Eu vou começar te perguntando, né? Como surgiu? O que é, na verdade, um casamento descomplicado? Uhum. Acho interessante, né, dizer assim, antes de começar a dizer o que é um casamento descomplicado, é dizer o que não é, né? Por quê? Porque muitas mulheres, né, muitas pessoas, eu falo assim para mulheres porque é o meu público, né, e também geralmente são as que chegam até você. Então, Sim. assim, não é que seja só para as mulheres, né? Isso aplica às mulheres e aos homens, claro, com certeza. Mas o que a gente percebe é que as mulheres elas têm uma maior sensibilidade quando se trata de relacionamento, né? Então, se a mulher consegue pegar no ar o que está acontecendo, se está bem, se não está bem, né? Ela consegue notar que a coisa está desandando ali, né? Então, assim, a mulher, querendo ou não, ela tem essa maior sensibilidade. Então, assim, e qual que é o princípio, né? Se você vê que alguma coisa não está bem, você começa a fazer alguma coisa para mudar aquilo, né? Porque se a gente não faz nada, nada acontece. E não adianta, né, nós ficarmos transferindo a responsabilidade de absolutamente nada para outras pessoas. Quem dirá no casamento, né? Então, assim, a maioria das pessoas que me acompanham são mulheres, acredito que você também, né? Então, assim, por isso que nós falamos para mulheres, né? Mas, assim, se aplica perfeitamente aos homens também o que nós iremos falar. Então, assim, as pessoas elas têm, né, uma visão muito idealista do que seja casamento, né? Então, casa achando que o casamento vai ser um conto de fadas, que não vai ter problemas, né, que não vai ter dificuldades, e não é nada disso, né? Então, assim, esse casamento descomplicado não é um casamento sem problemas, não é um casamento sem dificuldades, não é um casamento sem provações, né? Não é nada disso. Então, assim, esse casamento descomplicado nada mais é, né, do que o relacionamento entre homem e mulher em que prevalece o amor, né? E quando a gente fala em amor, a gente fala em quê? Em perdão, em diálogo, em aceitação, né? Em tudo isso acompanha o amor, né? Então, assim, não é que esse casamento, que nesse casamento não vai existir dificuldades, vai existir, né? A grande diferença é como vocês vão lidar com tudo isso, né? Como vocês vão conseguir superar tudo isso. Porque, assim, é muito fácil, né? Nas primeiras dificuldades, a gente pular fora do barco. É muito fácil, por exemplo, né? Como eu falei, nessas dificuldades, a gente transferir a culpa para o outro, a responsabilidade para o outro, né? Mas o difícil é a gente colocar ali a mão na consciência e dizer, né? Qual que é a minha parte nisso tudo, né? O que que eu posso fazer para melhorar, né? Qual que é o meu papel nesse momento do meu casamento, né? Isso é difícil, né? Isso é difícil. Porque, assim, sair da zona de conforto dói, né? Dói. Então, assim, a zona de conforto é boa, porque a gente tá ali, né? A gente não tá fazendo nada. Mas exatamente isso, nada acontece ali, né? Eu acho bem interessante você falar sobre o casamento complicado, dicas dentro do casamento, porque o meu público é um público que já chega com um casamento destruído. E qual que é a melhor para não chegar até mim? O que é melhor? Passar por você, passar por todos esses seus ensinamentos, o que fazer no casamento, para não acontecer já, porque quando elas chegam até a gente, normalmente já está o marido já saiu de casa, já trocou, elas já fizeram mil besteiras. Então, esse trabalho que você faz é sensacional, porque é uma prevenção.
né? Você usa técnicas, ferramentas para essas mulheres que também podem ser aplicadas ao homem para prevenir crises. E até eu digo mais, essas mulheres que estão aqui, porque o horário não ajuda, então ao vivo realmente as pessoas não entram muito, mas depois eles vão ver essa live que vai ficar gravada, e essas pessoas que elas vão entender e muitas vezes elas restauram o casamento e vão saber como fazer quando elas restaurarem o casamento para não cometer os mesmos erros do passado, né? Porque elas vão fazer o seu curso, elas vão te acompanhar, porque eu acompanho e eu acho suas dicas fantásticas. Eu uso para minha vida. Tem coisas lá muito incríveis. Boa noite, Najara, tudo bem? Tem dicas fantásticas que eu uso para o meu casamento. Então, eu acho, por isso que eu quis te chamar, porque eu acho bem interessante. Nós estamos vivendo um processo agora, dentro do Casal Restaurado, com muitas pessoas que restauraram os casamentos. Muitos testemunhos de vidas restauradas, vidas que foram transformadas, e que eles estão começando do zero, e a gente fala um pós-restauração. E o que fazer com tudo isso? Então, essas dicas que você dá no seu Instagram são preciosas para que elas não cometam os mesmos erros. Realmente descomplicar esse novo casamento. Porque é um novo casamento. Porque aquele lá era falido, entrou em ruínas, elas conseguiram restaurar através das nossas dicas aqui. E o que fazer nesse pós? Aí tá aí Janaína, com o Instagram dela, que vai ser fantástico você acompanhar. Uhum. E uma coisa que precisa ter, né, em todo casamento. Então, assim, todo casamento precisa ter essas três coisas, né, que eu digo que são os pilares, que é a intimidade, a comunicação e o perdão, né? Então, assim, essas coisas, elas não caminham separadas. O que eu falo sobre intimidade? Muitas mulheres acham também que intimidade é unicamente o contato sexual com o esposo. Não é, né? A intimidade, claro, tem essa parte da proximidade física, mas vai muito além disso, né? Tem a proximidade psicológica, a proximidade emocional, essa proximidade espiritual, tudo isso é intimidade, né? E é por isso que eu falo que a intimidade é a liga, né? A liga entre o casal. A comunicação, né, ela também pode ser verbal e não verbal. Então, nós nos comunicamos quando estamos conversando, quando estamos falando, né? Mas também nos comunicamos através dos gestos, através dos olhares, através, né, da nossa linguagem corporal. Tudo isso é comunicação também. Então, às vezes, a gente fala uma coisa, né, mas a nossa expressão diz outra completamente diferente, né? Então, assim, um relacionamento sem comunicação é muito difícil. Né? É muito difícil. Então, perceba que uma coisa está sempre ligada na outra, né? Então, assim, se você tem uma boa intimidade, é claro que vai ter uma boa comunicação. E vice-versa, né? Se você tem uma boa comunicação, significa que você vai ter uma boa intimidade com o seu marido. Né? Essas coisas elas caminham muito próximas. E o perdão também, né? Quando falamos em relacionamento, em casamento, precisamos falar em perdão. E o perdão, né? Muitas mulheres confundem o perdão com o esquecimento. Então chegam assim, né? Ah, Jana, mas eu não consigo esquecer o que ele fez. Né? Eu sempre falo, é porque você tem memória, né? Isso é normal. Então, assim, a menos que você leve uma pancada na cabeça ou fique doente ou qualquer coisa do tipo, você vai lembrar, né? Porque as coisas que nos marcam, a gente lembra, né? E coisas que nos marcam positivamente e negativamente. Por exemplo, uma traição, né? Uma ruptura no casamento, no qual você precisa restaurar depois, vai te marcar, você vai lembrar da situação, né? Seja, sei lá, uma situação de humilhação, de traição, enfim, o que seja, né? Te marcou, você vai lembrar. Mas perdão não é esquecimento, não é que vai apagar da sua memória. O perdão nada mais é do que uma postura que você vai tomar diante dessa outra pessoa. Né? Então você vai dizer assim, não, né? Apesar do teu erro, né? Eu continuo segurando a tua mão e a gente vai caminhar juntos. Então, assim, é um comprometimento diante do outro, né? De dizer assim, mesmo você tendo errado, né? Eu escolho, né? Eu escolho conscientemente continuar com você. E é muito importante, né? Dizer assim, que não é que você vai amar, né, o pecado daquela pessoa, o que ela fez, o erro, o problema, não. Você vai amar o pecador, né? O seu esposo. Então, assim, a partir do perdão, vocês precisam fazer alguma coisa, né, para reparar aquela situação. Inclusive, depois a gente vai falar sobre isso. Então, assim, precisa de ação depois do perdão. Então, assim, você perdoa e depois vocês, né, vão sentar e conversar. Ok, eu te perdoo, mas o que a gente vai fazer para reparar essa situação?
né? O que que a gente vai fazer para mudar, né, que o que que tá acontecendo de errado no casamento, né? Então, assim, não é perdoar por perdoar, é perdoar e depois disso agir, né? Com certeza, Janaína, é isso mesmo. E o perdão a gente foca bastante aqui no nosso canal, sempre que elas chegam, porque é muito difícil, né? Mas é a base de Sim, tudo. Acho que eu até comentei com você na outra live, sem perdão não existe restauração, não existe casamento, porque somos exatamente. falhos, né? Não dá para ser orgulhoso a ponto de não perdoar. Eu acho bem importante isso. Uma pergunta que eu tinha separado para fazer para você é que muitas mulheres nos procuram aqui e elas reclamando da parte sexual mesmo. Não da intimidade também, mas do ato sexual, propriamente dito. Elas reclamam que ou o marido procura demais ou só procura para isso, ou às Uhum. vezes está em crise, passou um dia todo brigando e aí só procura para isso, ou não procuram. E muitas reclamam que falta, acaba o desejo, sabe? E o que Uhum. você fala nos seus cursos, no seu Instagram, a respeito do sexo no casamento? Uhum. Então, são duas questões, né, que também andam bem próximas, que é a questão da ausência, né, e a questão da falta. Então, assim, em alguns casamentos realmente falta, né, não existe, é nulo ali, né? Então, assim, se tem faltado, a gente precisa encontrar a raiz, né? O que que tem acontecido? Então, assim, quais são os motivos? É cansaço? É falta de tempo? É desinteresse? Né? Falta de prioridade? Por quê? Porque a gente só consegue resolver um problema quando a gente encontra essa raiz, né? É como se eu tivesse, né, ali com uma dor de barriga e quisesse tomar o remédio para dor de cabeça. Não vai funcionar. Então, assim, a gente precisa saber identificar, né, qual que é a doença, o que está latente, o que está acontecendo. E a partir disso, né, a gente aplica o remédio, a gente toma a pílula ali, então, a gente toma o que for preciso. Então, assim, se você não descobrir o que está acontecendo, todos os esforços, né, serão assim em vão, né? Então, você vai começar a tirar para todo lado, não vai adiantar, né? Por exemplo, se for falta de tempo, né? Essa falta de tempo, na verdade, é uma desorganização pessoal deles, né? Por quê? Porque o dia tem 24 horas, então tem como separar um tempinho ali, né, para o nosso cônjuge. E essa questão do tempo entra muito nas prioridades. Então, quando você prioriza tudo, né, em sua volta, menos o seu marido ou menos a sua esposa, significa que vai faltar tempo, né? Então, assim, o que a gente percebe muito é que falta essa prioridade, né? Eu percebo muito nessa falta de prioridade, por exemplo, nas mulheres que têm filhos. Então, os filhos chegam e essa mulher se entrega totalmente à maternidade e esquece, né, que ela continua sendo esposa, por exemplo. Né? Então, assim, Verdade. é 100% mãe, né? E 0% esposa. Isso é muito perigoso para o casamento. O homem ele vai começando, né, a se sentir abandonado, porque assim nós temos necessidades emocionais que precisam ser preenchidas, né? E essa necessidade emocional aparece ali desde quando somos bebezinhos, né? E daí vai acompanhando a gente, primeira infância, adolescência, enfim, a gente chega na adultez, né, a gente tem necessidade emocional que precisa ser suprida. E assim, meu marido tem, seu marido tem, todos os homens têm, as mulheres têm. E se a gente não preenche essa necessidade emocional do nosso cônjuge, né, ele vai começar a se sentir excluído, por exemplo, né? Essa pessoa não vai mais conseguir se sentir cuidada, se sentir amada. Então, assim, é preciso priorizar as coisas, né? Então, o que eu sempre falo que ajuda bastante é você ter uma boa rotina em casa, né? Então, assim, ter horário para as crianças acordar, para as crianças dormirem, né? Ter um momento ali com seu esposo, nem que seja de uma conversa de alguns minutos antes de dormir, mas sempre ter, né? Sempre ter. Por quê? Porque na maioria das vezes não é falta de tempo, é falta de prioridade. Então, as prioridades ali, elas estão invertidas, né? Então, assim, outras mulheres, por exemplo, que priorizam muito a casa, né? Então, assim, eu entendo, né, que atualmente, no nosso contexto, muitas mulheres precisam sair para trabalhar fora, né? Então, elas saem para trabalhar fora, quando chegam em casa, a maioria das vezes ainda tem que cuidar da casa, né? Então, ficam cansadas. Isso é a realidade de muitas mulheres, né? E daí elas falam disso, né? Ah, eu tenho que trabalhar, ainda chego em casa, tenho que cuidar das coisas. Então, assim, prioriza muito a casa, limpeza da casa, né? Mas, assim,
falando a verdade, né? A louça sempre vai ter louça ali na pia e o piso sempre vai estar sujo. Isso não tem para onde correr, né? Até mesmo as que ficam dentro de casa. Eu, por exemplo, fico em casa, né? Eu cuido das crianças, trabalho na internet e fico 100% em casa. E é um trabalho que nunca acaba, né? Você acorda, tem Não, trabalho, você dorme, tem trabalho. As crianças dormem, tem trabalho. Tem sempre trabalho, gente, né? Então, assim, o que a gente precisa entender é que primeiro as pessoas e depois as coisas, né? Se você tem priorizado a limpeza da sua casa, o seu trabalho, enfim, nem vai faltar aí no seu casamento. Então, assim, não é falta de tempo, é falta de prioridade, né? Então, assim, e se tem tido ausência de desejo, né? Muitas mulheres reclamam disso mesmo, né? A ausência de desejo pelo marido, né? Primeira coisa que é muito importante, né, é ir no médico. Por quê? Porque muitas mulheres ligam isso diretamente, por exemplo, a questões psicológicas, emocionais. Ah, ele não gosta mais de mim, né? Daí ela começa a se afastar. E quanto mais esses cônjuges se afastam, né, pior é, né? Porque quanto mais existe sexo, mais sexo vai ter. Né? E o contrário também é verdade. Quanto mais eles vão se afastando, né? Então, assim, mais distante eles irão estar e, consequentemente, não terão uma vida sexual saudável e ativa. Então, assim, muitas mulheres ligam logo, né, a essas questões emocionais e psicológicas. Quando, na verdade, também muitas vezes é deficiência hormonal, né, pode estar faltando alguma vitamina ali. Então, assim, vá no médico, né, faça lá um check-up, ver se está tudo bem. Outra questão também é ver se tem algumas doenças ali, né? Então, assim, vamos supor que a pessoa tenha diabetes, seja obesa, qualquer dessas doenças assim, vai interferir também, né, nessa ausência de desejo. E como eu falei, se falta no seu marido, vai faltar em você também, porque vocês vão se afastar. Isso vale para a mulher também, né? Se ela tem alguma doença secundária ali, né? Pode interferir, né? Então, assim, procure um médico. Antes de tudo, né? Antes de procurar aí, né? Essas razões por detrás, não, procure um médico, ver se está tudo ok, né? Depois, investir em tempo a sós. Isso também é muito importante, né? Como eu estava falando. Isso tem muito a ver com a prioridade, né? Muitas mulheres simplesmente não conversam com o marido, né? Simplesmente não tem tempo com o marido. E, né, uma coisa que eu sempre dou assim uma dica, ok, né? Sua semana tá cheia, separa pelo menos um dia, né? Sexta-feira do casal. Vocês fazem alguma coisa juntos, né? Mas sim, vocês precisam de tempo a sós. Vocês precisam de tempo como casal. E daí sempre vem, ah, mas a gente não tem dinheiro. Não precisa sair de casa. Né? Pode ser um filme, pode ser, né, um jantar mesmo entre vocês mais romântico em casa, alguma coisa, né? Qualquer coisa. Nem que seja sair para dar uma volta. Mas enfim, né? Esse tempo a sós é importante, né? tem que ter. Outra coisa também, né, é o cuidado da mulher. Muitas mulheres, elas deixam de se cuidar, né? E Sim. isso é muito grave, porque quando a mulher ela deixa de se cuidar, isso vai interferir na autoestima dela. Então ela vai começar a se achar feia, ela não vai mais gostar daquilo que ela vê no espelho. Isso vai influenciar bastante na libido dela. Né? Então, assim, isso vai causar ausência de desejo. Né? Então, assim, mulheres, se cuidem. Isso é muito sério e é muito importante também. A gente fala muito sobre isso aqui. E outra coisa, né, que eu vejo bastante que é a ausência de higiene pessoal. Né? Tem mulheres que falam assim, Jano, meu marido passa o dia trabalhando fora, ele chega em casa fedendo como um gambá, eu não consigo, né? Não consigo chegar perto dele. E assim, é coisas, né, que a Ah, gente acha engraçado e que a curto prazo, né? Então assim, hoje, né? Mas vai passando segunda, terça, quarta, quinta, passa uma semana toda. E é. depois passa outra semana. Quando você perceber, você já está distante do seu marido, né? Porque você não teve coragem de dizer para ele que ele precisa tomar um banho quando chegar do trabalho, né? Então, assim, diálogo, comunicação, né? Que é justamente um daqueles pilares. Então, perceba que essas questões vão se ligando a esses pilares, né? Então, assim, isso é o que? É comunicação, né? A questão da vida sexual é o que? É intimidade. Então, assim, as coisas, elas não estão dentro de caixinhas separadas, né? Elas estão todas juntas ali. Precisa falar, realmente isso que você falou da comunicação é muito importante. Às vezes a mulher ela precisa falar para o homem, olha,
não tô tendo desejo, você não está fazendo da maneira que eu gosto, que eu sinto prazer, você briga comigo o dia inteiro, depois da noite, você só quer sexo, sem um carinho, sem... A mulher, ela tem um tempo para pegar, né? Aí tem que ter Sim, aquela mensagem, amor, tem que ter aquela coisa do namoro, tem que ter dentro do casamento. Olha, amor, quero hoje uma mensagem mais legal, mais picante. Isso tem que acontecer. O homem, ele tem que ajudar a mulher nesse sentido, né? Muito eu vejo desses homens também, vamos ver, vou chegar em casa, almoçar, não nem olha para a cara da mulher, depois procura na cama. Aí realmente ela fica, perde o desejo, não é? É complicado. Isso. Então, essa sim. comunicação de falar, sempre eu gosto assim, eu gosto desse jeito, vamos conversar. E ele também, poxa, você era uma pessoa, hoje tá, você tá deixando a desejar. Os dois têm que falar como que eles gostam, não simplesmente como acontece. Hoje eu atendi uma menina, pasmem, ela pegou, ela tá sem vontade, teve filho e tal, e ele pegou e falou assim, se você continuar querendo, eu vou arrumar outra. A mulher acabou de ter neném, teve depressão pós-parto, com a cabeça, sabe, procurando agora um médico para resolver essa parte. Simplesmente a falta de empatia, de sensibilidade. Se você não resolver essa situação, eu vou procurar outra, vou resolver meu problema na rua. Sabe, falta amor, falta comunicação, falta união, comunhão, aliança, né? Tá faltando Uhum. muito nos relacionamentos. Exatamente. Essa questão, né, também da parte mais sensitiva relacionada ao sexo, é que a mulher ela tem um tempo diferente do homem, né? É um tempo totalmente diferente. Então, assim, a mulher ela é muito emocional. Se algo não aconteceu bem ao longo do dia, de noite ela não vai estar bem, né? Para o homem, né? Tanto faz ali. Ele é muito ali biológico, né? É, Então, uma coisa que de fato eles precisam começar, né, com antecedência. Por exemplo, o que ajuda muito as mulheres são as preliminares. Né? Então, o homem não pode simplesmente chegar, né, e querer ali na hora do vamos ver. Não, precisa ter diálogo antes, né? Então, claro. assim, e é muito importante, né, a mulher ela conseguir conversar sobre isso e falar do que ela gosta, porque muitas mulheres têm bloqueios. Né? Então acham que isso é feio, né? Que isso é imoral, que isso não, né? Você está conversando com o seu marido, é o homem que você escolheu para passar o resto da sua vida, né? Então, assim, você precisa dizer para ele o que que você gosta, o que que você não gosta, né? E, inclusive, isso é um ponto muito positivo. Isso assim, Claro, muitos casais, né, que conseguem ter essas conversas mais abertas, eles são mais felizes. Por quê? Porque o homem percebe que ela está interessada nele, né? Porque assim, nenhum homem também, né, nenhum homem quer simplesmente que a mulher esteja ali com ele por obrigação, né? Para eles isso é horrível, né? Ninguém gosta de sentir que a pessoa só está ali para cumprir um dever matrimonial. A relação sexual ela não é para ser assim, né? Não é só para cumprir um dever matrimonial, não. É para dar prazer aos dois, né? Então, assim, a mulher ela precisa começar a falar sobre isso. Não tem nada de errado, né? Não tem nada de errado em você falar pro seu marido o que é que você gosta, o que é que você não gosta, né? O que é que você prefere. Então, enfim, né? São coisas que muitas mulheres ainda têm bloqueios, né? E isso finda aqui atrapalhando bastante, né? Atrapalhando bastante. Uma coisa que você falou, né, é a questão da pós-parto. Muitas mulheres, elas sentem dificuldade na questão da lubrificação no pós-parto, né? Demora para sim. voltar, porque a gente libera ali, né, os hormônios que tá produzindo o leite para o bebê. Então, assim, influencia, né? A Então, gente tem, muitas tem, mulheres não conseguem falar tem sobre muitas, isso, né? Então, a assim, gente tem muitas mulheres também no mais velhas, né? Na menopausa, isso também interfere. menopausa, E sim. também tem essa sensibilidade, né? Saber Até que ela mesmo precisa alguns procurar um médico. remédios, né? Alguns remédios, tem mulheres que tomam alguns remédios controlados, um tratamento mesmo, vai influenciar na lubrificação, no desejo, né? Então, assim, um lubrificante resolve, minha gente, né? Um lubrificante resolve. Coisa simples, né? Coisa simples, mas tem mulheres que não, né? Então, assim, ela sabe que no momento ela não vai ficar lubrificada, que ela vai sentir dor, que ela vai sentir incômodo, então ela prefere não se relacionar com o marido.
né? Então, assim, por que não, né? Como eu falei, para a gente resolver qualquer coisa, a gente precisa saber a raiz, né? Então, assim, se você sabe, por exemplo, que você tem tido problemas com lubrificação devido, né, a algum hormônio, então você simplesmente começa a usar um lubrificante, né? Se você percebe que você precisa, né, na hora do sexo com seu marido de preliminares mais demoradas, você fala para ele, né? O problema de muitas mulheres também é que assim elas querem que o homem adivinhe, né? Então assim, mas ele tem que saber. Não, ele não tem, né? Homem, né? Tem homem assim que é muito cabeça dura, né? Tem homem, por exemplo, né? Que não teve uma boa orientação sexual. Então veio de um lar, né? No qual foi tudo banalizado. Infelizmente, essa é a história, né? Infelizmente, a maior parte dos homens, hoje em dia, né, dessa geração, eles foram criados assim. Então, desde cedo foram jogados, né, aos lobos. Então, muita exposição à pornografia acontece bastante, em casos, né, maridos envolvidos com pornografia. Esses homens não foram, né, orientados direito a serem homens fiéis, por exemplo. Então, assim, o melhor era o que pegava mais garotas, né? Era o que via revista de pornografia, era o que, enfim, né? Eles não foram criados para isso, né? Então, assim, a maioria, né? Falando dessa geração, é assim, infelizmente, né? Infelizmente. E daí, né, o que que acontece? Se a mulher, ela casa com um homem assim, né, e ela não consegue tomar as rédeas desse casamento, vai acontecer isso. E vai acontecer. Então, é por isso que eu falo, olha, amor, né, casamento não é você simplesmente fazer tudo que o seu marido quer, né? Isso não é amor, isso não é casamento, né? Não é você aceitar qualquer coisa. Se Esse você vê, polemista, né? sim, se você vê que ele está precisando de orientação, precisando de ajuda, precisando, né, de alguma mudança, você vai e você fala, né? Porque isso é casamento. É você ver que a pessoa está indo numa direção errada e tentar ajudar ela, né? Então, assim, o desamor seria justamente o contrário. Você vê o seu marido errando, né? O seu marido se afundando e você não fazer nada. Isso sim, né? Isso sim, eu digo que não é amor. Mas, assim, se você percebe que o seu marido precisa de ajuda, né? Você tenta ajudar. É claro que chegarão em casos extremos, por exemplo, né? Que não tem jeito, né? Que ele vai precisar fazer a separação de corpos, infelizmente, né? Porque são situações que não tem como aceitar, né? Então, assim, para não chegar nesse extremo, é aquilo que você falou, a prevenção, né? E importante também, antes dessa prevenção, é saber escolher um bom homem, né? Então, assim, existem alguns sinais que a gente precisa perceber se aquele homem é para casar ou não, né? Que inclusive dá uma Verdade. live inteira. Mas, enfim, Tá. resumindo, né? Se ele te desrespeita, se ele força relação sexual, se ele já te traiu, se ele é viciado em qualquer coisa como pornografia, pornografia, bebida, né, drogas, se ele já gritou com você, se ele já fez qualquer tipo de violência, não adianta, né? Não adianta. Tem Tem que mulheres que têm aproveitar o namoro é para conhecer. tem O mulheres que têm namoro é aquele para conhecer o pensamento de, sujeito. sim. Tem mulheres que pensam assim, não, mas depois que casar muda. Não muda, né? Não muda. Não Pelo contrário, vai piora. agravar. Por quê? Porque virão os problemas, virão as dificuldades, né? E daí, Né? esse homem vai mostrar quem ele realmente é, né? Então, assim, essas mulheres que hoje em dia têm problemas graves com os maridos, e daí a gente vai conversar, você já deve ter percebido isso, você já deve ter notado que começou antes, né? Então, assim, não, quando a gente começou a se relacionar, ele já demonstrava uma coisa ou outra, né? Ele tinha feito isso assado. Então, eu perdoei, achei que não fosse acontecer mais, né? Então, enfim, né? Elas se enganam. Então, assim, é muito importante a gente ter nessa sensibilidade para saber com quem casar, né? Quando casar. E depois disso, né? Seguir aqueles pilares que eu falei sobre intimidade, sobre comunicação, sobre perdão, né? E saber ir conduzindo as situações que vão acontecendo, né? Verdade. Muito bom, Janaína. Deixa eu te fazer uma última pergunta aqui. O que você diria, né, para as mulheres que estão buscando por restauração?
estão aqui, que vão assistir esse vídeo, porque provavelmente elas vão assistir a gravação, elas estão buscando por restauração, elas não fizeram nada disso que você está falando aqui, e aí o casamento ruiu, e aí elas querem voltar, e o que elas teriam que fazer, assim? O que você diria? Primeiro que é possível, né? Totalmente possível. E uma coisa que eu sempre falo é que nós temos que ter a consciência de que sair não é uma opção, né? E por quê? Por que que eu gosto de falar tanto isso e por que que eu falo tanto isso? Porque quando a gente entra no casamento, já com o pensamento de que não, se não der certo, eu pulo fora, né? Se não der certo, a gente rompe. Então, qualquer situação, qualquer dificuldade que surgir, vai ser uma desculpa para ela dizer assim, tá vendo? Eu disse que não ia dar certo, tá vendo? Eu sabia que não ia funcionar. Então, assim, em vez de ela estar procurando as soluções para os problemas, né, ela só está procurando ali, na verdade, justificativas, né, para o que ela já estava pensando, né? Então, assim, entre no casamento, né? E permaneça no casamento com a ideia de que sair não é uma opção. Então, se está acontecendo qualquer coisa, né, encontre os meios para melhorar, para mudar, para transformar, para fazer alguma coisa que mude essa situação, né? E o que é muito importante, como eu tenho falado a live inteira, encontre a raiz de onde realmente começou, né? Como começou? Qual que é o real motivo? Muitas situações, por exemplo, elas começam lá na adolescência, lá na infância, né? Por exemplo, mulheres que foram abusadas sexualmente trazem isso para o casamento. E daí se tornam mulheres muito controladoras, muito possessivas, muito ciumentas, né? Então, enfim, né, mulheres que elas têm essas questões só terapia para resolver, né? Então, não adianta tratar superficialmente uma coisa que está ali na raiz. Né? Então, assim, se você não descobrir qual que é a causa, você não vai conseguir restaurar o seu casamento, tá? Então, assim, procure ajuda profissional. Se você perceber que você não está conseguindo lidar com aquilo, tá? O profissional ele vai te ajudar a você enxergar, né, coisas que você não tem conseguido. E assim, tá tudo bem precisar de ajuda, né? Tá tudo bem. Muitas mulheres, elas também se escondem atrás disso, né? Seja por medo, seja por vergonha, seja por, enfim, né? N motivos. Mas assim, você precisa buscar ajuda, né? Você precisa buscar ajuda. E dois conselhos muito importantes, né, que eu separei aqui, que o primeiro é justamente esse, de rastrear a raiz do problema, né? E a segunda é que a gente precisa começar a aprender a ter a capacidade de resolver problemas, né? Então, assim, precisamos de praticidade no nosso casamento, no dia a dia. Então, conforme as situações forem acontecendo no seu casamento, resolva. Não fique empurrando para debaixo do tapete. Porque se as coisas forem acumulando, né, vai virar uma bola de neve e vai chegar um momento ali que o simples espirro, né, vai virar uma crise. E daí muitas mulheres chegam com uma crise no casamento, né, e falam assim, mas estava tudo bem, não aconteceu nada. E daí a gente vai retomando os fatos, a gente percebe que ficou um monte de coisa ali não resolvidas. Então, assim, conforme as coisas forem acontecendo, resolva, né? Não empurre ali poeira para debaixo do tapete, né? Resolva. Então, assim, essa capacidade de resolver problemas vai ser fundamental, tá? Para você restaurar o seu casamento, né? Então, assim, né, assim, para fechar a mesma live, uma coisa que eu também gosto muito de falar é que a gente deve começar por nós, né? Que é o comece por você. Como eu falei, a mulher ela tem uma maior sensibilidade para perceber as coisas no relacionamento, no casamento. E se você não fizer nada, nada vai acontecer. Então, assim, você tem duas opções. Ou você faz alguma coisa, né? E daí você tem a chance de que alguma outra coisa aconteça no seu casamento, como a restauração. Ou você não faz nada, continua tudo do jeito que está, e aí, com certeza, você não vai ter chance nenhuma, né? Então, assim, é possível, né? É possível ter essa restauração. Mas se a gente se comprometer, né? Se a gente se comprometer. E outra coisa, é entender que esse comprometimento é de ambos, né? É de ambos. Então, assim, se alguma coisa, né, fez com que vocês rompessem o casamento, seja da sua parte, seja do seu marido,
a partir do arrependimento, a pessoa que errou, né, ela precisa estar disposta a reparar o erro, né? Então, assim, isso significa o quê? Se afastar da situação, né, que fez com que ela errasse, se afastar da pessoa, enfim. Ela precisa de ação, ela precisa fazer alguma coisa, né? Então, assim, uma pessoa sozinha, ela não consegue levar e carregar um casamento. Precisa do comprometimento das duas, né? Então, assim, se você tem carregado seu casamento sozinha, né, você não precisa. Você não precisa. Então, assim, você precisa sentar com esse homem, conversar, né, ver o que precisa ser agilizado, o que precisa ser mudado, né? E a partir disso, do comprometimento dos dois, aí sim, vocês começam um passo de restauração no casamento de vocês. Ai, que bom. Nossa, que bom. Que aula. Ai, Janaína, obrigada, viu, por esse Que tempo. Foi agradeço. ótimo. E eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda para muitas mulheres, todas essas dicas, esses ensinamentos. E eu te desejo tudo de bom, que o seu neném nasça com muita saúde, que você seja muito feliz. E a gente vai compartilhando aí. Te espero outras vezes aqui. Obrigada, Tatiana, pela oportunidade de estar aqui conversando com você. O prazer é meu. Né? Fica à vontade para me chamar quantas vezes quiser. Para mim sempre vai ser uma grande alegria estar aqui com você. E que você continue esse seu trabalho, né, de ajudar mulheres que tanto precisam, né, de direcionamento, de orientação. Né? Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu Instagram. Você é uma estrelinha ali, né, uma luz. Porque hoje em dia, né, o casamento tem sido assim tão desacreditado, né? Então é muito fácil desistir, trocar de parceiro, é muito fácil, né? O difícil é a gente tentar permanecer, tentar reconstruir, tentar restaurar, né? E você tem feito esse Eles trabalho, falam então que é assim, melhor comprar um novo do que arrumar um velho, né? As pessoas falam que é exato, melhor comprar um novo do que arrumar um velho, né? E não é assim com casamento, né? Pode ser com outras coisas, com exatamente. E casamento. você tem feito esse trabalho, né? Sim, Uhum. você também, né? Então assim, Eu falo que um encaixa no outro. Eu acho muito legal o seu trabalho também. Pessoal que vai assistir, entre lá no Instagram da Janaína Tanaka, né? Janaína Tanaka mesmo, né? @Janaína Tanaka. sim, Vocês vão sim. ver várias dicas muito legais. O Instagram dela é todo fofinho, arrumadinho, cheio de dicas assim, cheio de pilares, toda organizada. Não é muito parecido com o nosso, não, que a gente é bagunçado. Mas o dela é totalmente organizado. E tem muita coisa boa. Eu até compartilho aqui. Obrigada, Tatiana. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Beijo. Fica com Deus. Se você gostou desse vídeo, dá seu like, dá seu comentário, se inscreva no nosso canal também, tá? Nós temos um grupo de WhatsApp, nós temos também um grupo de estudos, o Instagram, tá bom? Tem para homens, mulheres. Vem com a gente.